lá no meu blog, que está aqui, ó, tem mais detalhes sobre os bastidores dessa reunião entre os ministros. Então, como eu contei para vocês, começou meio tensa, os primeiros momentos ali, o ministro Fachin, ele distribuiu o relatório para os colegas, eles tiveram acesso ali aos detalhes do que a PF entregou para o ministro Fachin na segunda-feira. E aí, no primeiro momento, tá tudo escrito ali, houve críticas à Polícia Federal, tá? Os ministros dizendo ali, olha, isso aí era para ser um encontro fortuito e não está parecendo uma investigação já aprofundada. E eu sempre contei para vocês, né, sempre dando o outro lado. O que a polícia me diz? Não, a gente quer exatamente aprofundar a investigação. Para isso, a gente precisa de autorização do Supremo. Mas os ministros, até num gesto ao Toffoli ali, dizendo, olha, isso aqui não pode acontecer, você estava sendo investigado, tal. Isso, feito esse preâmbulo, eles foram para o foco ali, para o tema central, que era o afastamento do Toffoli, que foi proposto logo no começo. Então, você vai sair, como é que vai ser, não vai ser? E ele dizendo que não ia sair, porque ele tinha seguido tudo que a PF e a PGR tinham pedido, o que não é verdade, né? Ele só recuou das próprias decisões por causa da pressão, por causa da exposição, do desgaste que ele sofreu de suas próprias decisões. É um bastidor comentado, né? É uma apuração comentada. E aí, no momento que ele percebeu que aí os ministros começaram a colocar numa articulação, e eu queria contar esse bastidor, a proposta foi do ministro Dino, que foi muito elogiado pelos demais colegas com quem eu conversei, porque a saída que ele propôs era essa. Então, afasta e divulga uma nota, meio em solidariedade ao Toffoli, em solidariedade ao tribunal, como me disse uma fonte, e todo mundo assinando, uma nota conjunta de todos os ministros. Na verdade, essa coisa de foi unânime, o Toffoli foi saído. Sim. O Toffoli foi saído. Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém, até a página 3. Até porque o Supremo soltou a mão do Toffoli no caso da relatoria do Master, porque era o Toffoli ou o Supremo. Exatamente. Então, assim, a saída, como me disse o ministro, era a saída ideal? Não, era a saída possível. Era o que dava para fazer diante da crise que desse leite que já estava derramado, Thomas. Não, é a história da maçã podre, né? Você tinha uma maçã podre que estava contaminando outras maçãs. E a questão toda, e eu acho que essa é a grande responsabilidade que o ministro André Mendonça vai ter a partir de agora, é fazer com que a gente estava conversando ontem, esse caso que era o caso Master, que virou o caso Toffoli, não vira o caso Supremo. Ou seja, que o Supremo não seja de novo puxado para o centro do debate, que a investigação deixe de ser as negociações do Supremo ou de ministro do Supremo em relação à família do Daniel Vorcaro e passe a ser os crimes cometidos pelo Daniel Vorcaro e pelo seu esquema de fraudes no Banco Master. E o Toffoli estava muito incomodado na visão dos outros ministros, Ana, Valdo, pelo que eu apurei, porque os ministros diziam para ele, até num gesto, é um colega, não estou dizendo que eu concordo, estou dizendo que o que aconteceu, foi o que aconteceu. Perante o colega, eles fazem um gesto ali, que situação, tal, mas nos bastidores estavam dizendo que não tinha condições de ele ficar. Não tinha condições de ele ficar. Então, a situação do Toffoli, que já era ruim, foi piorando com essa condição do Banco Master e essas reações também que ele teve, as reações dos colegas, Ana. André, a gente ouvia de ministros desde janeiro que não tinha clima ou condições para Toffoli ficar na relatoria. Isso foi aumentando, foi virando algo que o Supremo estava vendo que não ia diminuir, que ia respingar na instituição, já estava respingando, né, na instituição como um todo. E o que é interessante nessa discussão, era tão tensa a necessidade dessa discussão, que eu tenho a apuração que todos os servidores administrativos foram dispensados na hora da reunião. No andar, ficaram apenas os ministros do Supremo na sala e, numa outra sala, pouquíssimos servidores que dão uma assessoria direta à presidência e que escreveriam a nota, o resultado da nota. Até a pessoa que servia cafezinho não entrou na sala para que ficassem apenas os ministros discutindo. Então, era uma tensão realmente de que fosse uma conversa muito sincera, muito aberta entre os ministros. Agora, é claro que o ministro que vai falar, um colega vai falar de um colega, ele se olha, né? Eu posso ser você amanhã.
Então, havia necessidade também de prestar solidariedade durante as falas. Agora, que Toffoli precisava deixar esse caso era a visão da maioria ali dos ministros, porque Toffoli estava levando para o Supremo todo esse desgaste. Com o André Mendonça, especialmente se André Mendonça for rápido em tirar do Supremo tudo que não condiz com o Supremo, né, com o foro do Supremo, isso baixa muito a atenção para o próprio tribunal. Você, Valdo? Olha, Andréia, a reunião realmente tentaram vender, né, uma imagem de que a reunião foi mais cordial, que chegaram a um entendimento rapidamente, não vamos declarar a suspeição do ministro, nem o seu impedimento, e ele vai sair da relatoria. Não foi bem assim, né? O início da reunião foi muito tenso, foi assim, um clima muito pesado, né? Segundo o relato dos ministros. Você também teve o mesmo relato, publicou hoje, né? E Toffoli, quando Fachin apresentou o relatório, os trechos do relatório da PF, Toffoli, muito irritado, ficou respondendo ponto por ponto, reclamando da PF, né, como você disse, de que a PF estava o investigando sem autorização do Supremo Tribunal Federal, no que foi apoiado por colegas como Alexandre de Moraes, de que, olha, é um absurdo o que a PF está fazendo, a PF não pode fazer isso sem autorização do Supremo. Lembrando que a PF não estava investigando Toffoli. A PF disse, olha, encontramos várias informações relacionadas ao relator Dias Toffoli, estou encaminhando para o presidente para ele decidir, presidente Edson Fachin, para ele decidir se é para investigar ou não, né? De novo, Toffoli chegou a dizer que a PF estava pedindo a sua suspeição. Não pediu. E a PF também não estava investigando, estava passando documentação para Fachin para saber, investiga ou não. Inclusive, tem muita gente achando que é o seguinte, olha, Fachin levou para uma discussão de suspeição, ele que levou, sendo que a discussão deveria ter sido outra. Esse material pode ser transformado numa investigação, sim ou não. Mas tanto que durante a reunião teve ministro falando assim, olha, isso aqui não é para ser discutido suspeição, não é caso de suspeição, isso aqui nem de impedimento. Isso é de outra coisa que a PF está fazendo que não devia estar fazendo até agora, que é investigar. A PF se defende, olha, não estava investigando. Foi encontro fortuito de provas, relatei para o presidente para ele decidir. Podia ter passado, o correto seria passar para o relator, mas só que não era de outra pessoa, era do próprio relator, então não dava para passar para ele. Então passou-se para o presidente do STF. Depois desse início muito tenso, muito ruim, né? Chegou-se ao entendimento que o caso específico não era de impedimento, mesmo porque se fosse, tudo que já foi feito até agora ficava passível de ser anulado, então o processo poderia voltar para estaca zero. Então foram preservados todos os atos praticados até agora pelo ministro e pela Polícia Federal. E depois um ministro que estava lá me disse, olha, o Toffoli foi evoluindo, começou a reunião sem nenhuma disposição de deixar a relatoria e os colegas dele falaram, não tem ambiente para você ficar, não dá para ficar. E aí, nas palavras de um ministro, um outro ministro me disse, ele acabou por livre e espontânea pressão, aceitando, cedendo a deixar a relatoria, Andréia. Quando eles... É uma medida totalmente excepcional do Supremo convocar uma reunião para discutir a situação de um ministro. Então, a notícia da saída dele já estava selada, a saída dele já estava selada, porque a notícia era a reunião. Isso. Não vamos convocar uma reunião para falar, e aí, como é que você está? E aí, o que você vai fazer no carnaval? E agora? Que confusão, hein, esse relatório? Não é assim, né? Então, quando eles convocam a reunião, eles já, assim, é só para comunicar. Mas como a gente vai costurar essa saída? Isso. Vamos costurar aqui na sua frente para você ver que não tem... Só que nos bastidores eles já estavam, vou repetir aqui, dizendo que a situação era insustentável. A Ana acabou de trazer, acho que desde dezembro, né, Ana? Não, desde janeiro. Você falou desde... ali, quando o Fachin antecipa a volta, né? Isso. Por conta daquelas questões todas. É isso. Então, assim, foi uma tentativa de contenção de danos, e aí, na minha opinião, tarde demais. Porque
Depois da imagem da do nota Supremo... do Tayaya já não tinha mais saída. Não, e aí alguns ministros falando para mim, nós não sabíamos também da extensão, porque quando eles recebem o relatório, eles olham ali num primeiro momento, nossa, tem muita coisa, e aí criticam a polícia, mas o muita coisa pesa muito, porque é tudo verdade. Então, assim, como me disse uma fonte, não tinha como. Assim, tem material suficiente para que ele não esteja ocupando aquela vaga da PI de relator. E eu não consigo entender, não que faça diferença a essa altura do campeonato, mas não consigo entender a lógica, a não ser pelo lado de fazer, como você disse, um aceno a um colega que já está sob pressão, uma maneira de tentar amolecer e fazê-lo transigir em abrir mão da relatoria, a ideia de que não, a polícia investigou demais, a polícia fez o que não podia fazer. É o que o Waldo acabou de descrever, eles trombaram no processo de investigar com menções ao ministro Toffoli, a familiares, sendo ele o relator do caso, não podia ser levado até ele. Eles não avançaram em cima disso. Né? Ter conhecimento disso e não levar adiante equivaleria à possibilidade de prevaricação. Então, a polícia não tem o que fazer. Ela agiu corretamente. Né? Então, só desse aspecto de tentar apaziguar, dar uma amolecida no coração do Toffoli é que se justifica se, não, a polícia fez demais. Não, ela fez o mínimo que se espera dela. Encontrou um indício de irregularidade e levou, na impossibilidade de levar o relator, levou o presidente da corte. De resto, está muito evidente, isso acontece muito no mundo do futebol também. Sim. Vão marcar uma reunião para decidir e você normalmente já sabe o que vai acontecer na reunião. É a mesma lógica. É uma lógica, é um pouco de formalidade, a gente falava de ainda há pouco, uma coisa de educação, pessoas que convivem, não necessariamente e que vão continuar convivendo durante mais décadas, né? Aliás, esse é um aspecto que é interessante ver como é que vai ser essa convivência nos próximos meses e anos. Porque o que o Supremo fez ontem, ele tirou o bode da sala, mas até por razões de processuais, não colocou o bode para fora da casa. Não, o cheiro do bode continua lá. Muito bom o seu gancho da PI, porque eu lembrei de uma apuração do Waldo, de que havia uma discussão, né, Waldo, de uma saída do ministro do Supremo. Antes, né? Ontem, à tarde, que você falou aqui no programa. E aí, quando chegou a reunião e depois ali fazendo a apuração, eu perguntei para uma fonte, mas discutiu-se a saída do ministro da corte? Essa fonte respondeu, nem de longe. Então, assim, é isso que você está falando, não é que ele só... E ele continua na segunda turma. Em caso de recursos, eventualmente, pode cair alguma votação. Com o André Mendonça, né? Mas tem eu acho que, eu falei, o Supremo fez isso para blindar ali, tirar o foco dessa crise institucional, uma tentativa de contenção de danos e também evitar a nulidade de provas. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, porque a permanência, a manutenção do caso nas mãos do Toffoli interessava a grupos que estão sob investigação. Por quê? Porque, como eu disse, em algum momento você tem alguma brecha ali, jurídica para você questionar e depois anular. A gente já viu isso em tantos casos. Por que o futuro não vai repetir o passado, né? Da PI. Não quis fazer essa menção à música, mas... Museu de Grandes Novidades. Mas o Cazuza está presente. Eu estou musical hoje.